Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado para falar com vocês que aqui você encontra de tudo para sua festa. Você quer fazer aulas de culinária, aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo para festa, confeitaria, panificação, você que tem pizzaria em casa, aqui você encontra caixas, maionese, ketchup, aqui você encontra de tudo. No momento que nosso país vive, nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens, temos o centro técnico, você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa, aprender coisas novas, receitas e muito mais. E a merenda escolar do seu filho você também encontra aqui com um preço espetacular. Preço baixíssimo e a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos 3 lojas, uma aqui no Prado, no centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos 2 lojas, uma em Campinho e uma em Nilópolis. Vem para Nova Mix, um mundo de oportunidades. O seu celular está com problema? A OneCell tem a solução. Fazemos orçamento na hora, formatação de notebook, vendas de capinhas, películas, acessórios em geral, películas de vidro para todos os modelos. E temos relógios de várias marcas e modelos e trocamos a bateria do seu relógio. OneCell, 6 anos no mercado fazendo a diferença. OneCell, o socorro presente para o seu celular. Rua São Roque 158, em Olaria, em frente ao ponto final do ônibus de Olaria. Deleon, Silvana e Érico esperam por você. Vem pra cá! Padaria Flor de Olaria, uma padaria de excelência te atendendo com o maior carinho. Pão quentinho a toda hora, guloseimas que são uma delícia. Lanchonete nota 10, bolos, salgados, tortas, frango assado e muito mais. Vem almoçar a melhor comida feita com amor para o seu maior prazer. É uma delícia! À noite, caldos de qualidade para você degustar com a sua família. Venha conhecer uma padaria feita para você. Padaria Flor de Olaria, fazendo a diferença. Rua Presidente Vargas, número 24, em Olaria. Telefone 2526-9448. JJ Imóveis Empreendimentos, sempre à frente e pensando em você, lança o condomínio da Granja do Céu 2. Casas financiadas por apenas 180 mil. Venha morar aqui. Local tranquilo, seguro, imóveis de ótimo acabamento. JJ Imóveis Empreendimentos. Olá! Feliz Ano Novo! Que Deus possa estar nesse ano de 2020 abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família. Voltamos aqui ao vivo com um programa Papo Reto, um programa que nos traz informação, informa você, meu querido, amado, minha amada telespectadora aqui da Nova TV no Canal 14. Estou com muita alegria no meu coração e agradecido a Deus, louvando a Deus por Ele me dar essa oportunidade de continuar nesse ano de 2020 aqui na telinha da Nova TV, contigo, falando do amor de Deus. E eu gostaria de enaltecer meu querido Josias de Olaria. Ele não é cristão ainda, mas ele falou que gosta muito do nosso programa, de ver o nosso programa, porque aqui a gente não debate religião, aqui o nosso Deus é para todos, e é assim que nós vamos continuar pregando o Evangelho, pregando a Bíblia Sagrada para você. Bom dia, e eu gostaria que você realmente recomendasse esse programa para alguém que você ama, para alguém que você tenha uma relação mais íntima, para que essa pessoa possa realmente também receber de Deus. Irmãos, num dos últimos programas de 2019, eu estive aqui com o pastor Edson Sardinha e nós falamos sobre o Natal. Falamos sobre árvore de Natal, sobre presépio, enfim, falamos sobre tudo sobre Natal. E a repercussão foi muito grande, foi muito legal. E as pessoas me abordavam na rua pedindo que eu trouxesse de novo aqui esse amado e querido pastor da Metodista Central de Nova Friburgo, ali no Paissandu, para falar mais sobre a Bíblia, falar mais sobre Deus. Ele que é uma pessoa tão sábia, tão estudiosa, e eu atendendo a você
meu querido amado telespectador, eu estou recebendo aqui hoje, no primeiro programa ao vivo de 2020, meu querido e amado pastor Edson Sardinha, da Metodista Central de Nova Friburgo. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, varão. A paz, Oswaldinho, que o Senhor abençoe sua vida, a vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo. O programa Papo Reto é uma benção. Muito obrigado por ter me convidado, por estar aqui. É uma benção estar aqui. Fico muito feliz e feliz ano novo. Feliz ano novo para o senhor também. Dizer que eu me sinto muito honrado de contar com a amizade do senhor, com carinho. O senhor é uma pessoa muito especial na vida de muitas pessoas e principalmente na minha vida. Eu te respeito muito, te admiro e te gosto muito. Seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar aquilo que Deus colocar no coração do Senhor, levando mais informações para o nosso querido telespectador que está ligadinho aqui. E hoje eu gostaria que o senhor cumprimentasse os nossos telespectadores, os amigos, a família, os metodistas lá que estão sobre a batuta do senhor. Graças a Deus, porque o Senhor tem nos dado um novo ano, o ano 2020. Quero cumprimentar a todos, que cada família, que cada pessoa que está ouvindo esse programa, assistindo, possa ser abençoado pelo Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, que o Senhor te abençoe. Obrigado, Oswaldinho, pelo convite. Que o Senhor nos abençoe nesse programa, em nome de Jesus. O senhor já conhece o irmão Oswaldinho. Normalmente, e você também conhece, a gente não faz roteiro sobre o tema que a gente vai debater aqui. É um papo reto. É um papo reto. A gente ora e pede sabedoria para que Deus nos dê a sabedoria de conduzir esse programa. Certo. E a gente conversando hoje, eu gostaria que o senhor falasse, a princípio, da criação da igreja, da origem da igreja. Eu gostaria que o senhor, com a tua santa, sábia sabedoria, explicasse para nós. É interessante, Oswaldinho, hoje quando você olha igreja, tem diversas igrejas, diversas denominações, né? E quando surgiu a igreja? A primeira coisa que a gente precisa saber é que a palavra igreja, ela não pertence ao cristianismo em si. Antes do cristianismo, antes de Jesus, os gregos usavam essa igreja. Esse nome, igreja, que significa eclésia no grego, significava assembleia. Tem um livro chamado República de Platão, você percebe realmente o que era igreja. Igreja tanto era a assembleia, quanto o local onde as pessoas se reuniam. Isso era igreja. Então, os cidadãos gregos, das polis gregas, que chegavam muitas vezes a 20%, né, da população. Se a população tivesse 100 mil habitantes, cidadão era apenas 20 mil. O que o cidadão fazia? Ele votava ou era votado para cargos públicos. Ele decidia a vida da cidade. Esse era o cidadão, assim ele exercia a sua cidadania. Então o cidadão, esse grupo específico de grego, que eram 20%, 10%, 30%, dependendo da polis, né, do local onde viviam, se reuniam num local específico. Essa reunião específica é chamada igreja, eclésia, pelos gregos. Jesus, em Mateus 16, 13 a 18, ele leva os discípulos para um retiro espiritual em Cesaré de Filipe, uma cidade que atualmente chama-se Bânias. Para você ver geograficamente onde fica essa cidade. Fica entre a Síria e o Líbano. É a pontinha é o extremo norte de Israel, né? Ali está Cesaré de Filipe. Hoje de ônibus da Galileia até lá dá 1h40, 2 horas de ônibus, né? Jesus percorreu esse período a pé e foi até esse local. Ali, num retiro espiritual com os discípulos, Jesus pergunta aos apóstolos: o que as pessoas dizem que eu sou? E eles começam a falar: olha, uns dizem que o senhor é João Batista, um dos profetas, Jeremias, Elias. Aí Jesus diz: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí Jesus fala assim: Pedro, não foi a carne, o sangue te revelou, mas foi o meu Pai. Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós acreditamos, porque a palavra Pedro no grego é cascalho, e essa palavra pedra que Jesus usa é rocha. Nós acreditamos que Jesus estava se referindo à declaração de Pedro, ou seja, toda igreja está construída sobre essa declaração de que Jesus Cristo é
o Messias, Filho de Deus vivo, o Cristo. Aí Jesus diz assim, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja, né? Jesus está se referindo à assembleia, ao grupo de pessoas que estariam reunidos no seu nome, né? Então igreja não é templo, a igreja é uma reunião de pessoas. A igreja poderia então ser, no mundo grego, tanto a reunião da pessoa quanto o local onde as pessoas se reuniam. Também era chamado de igreja, né? E é uma coisa interessante, né? Porque a partir dali Jesus funda a sua igreja, né? E essa igreja cristã, essa igreja que Jesus funda, que Cristo funda, que o Messias funda, né? É uma igreja que ela nasce dentro do berço judaico. Então é impossível você entender a igreja do Novo Testamento, a igreja de Cristo, sem conhecer um pouco do berço judaico onde ela nasce, né? Ela nasce, a sua origem, o seu culto, o seu rito, a sua festa, a sua tradição, tudo dentro do berço judaico. E uma coisa que pouco se fala, Oswaldinho, é que a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, ela tinha dois ramos. Ela tinha um ramo judaico. Esse ramo judaico guardava todas as leis de Moisés, né? E ela, a partir de Atos capítulo 15, oficializa um ramo gentílico, um ramo não judaico, né? Por exemplo, quando começa a igreja dos gentios, nós não somos judeus, nós somos gentios. Quando que começa a nossa igreja? Ela começa quando Pedro está em Jope, atual Jafa, né? Quando você vai em Jafa, Jafa fica de frente para o mar Mediterrâneo. Ali tem uma linda igreja, né, que lembra isso. Pedro estava em Jafa, antiga Jope, está ali em Jope, né, orando ao Senhor, e ele tem uma revelação de um lençol com animais imundos, animais que o judeu não podia comer, porco, morcego, né, peixe de couro, essas coisas assim. E aí o anjo, o Senhor, fala assim, mata e come. Ele falou, não vou fazer isso, né? Eu sou praticante da lei, eu sou um judeu, não posso fazer isso. Mata e come. Não vou fazer isso. Aí a voz vem e diz, olha, não trate como imundo, como comum, como impuro aquilo que Deus purificou. E aí, logo depois é revelado que viriam umas pessoas buscarem Pedro para levar Pedro até Cesareia Marítima. A gente falou da Cesareia Filipe, Cesareia Marítima, fica lá embaixo no mar Mediterrâneo. Ele então vai para a casa de um homem chamado Cornélio, um homem que não é judeu, um homem que não guardava as leis judaicas. Quando Pedro prega para ele, ele é cheio do Espírito Santo, ele e a família dele. Como era o nome? Cornélio. Ele, toda a família dele é cheia do Espírito Santo. Ali começa a igreja dos gentios, né? Ou seja, até esse momento não existia igreja dos gentios. Quando em Atos 15 o apóstolo Paulo vai a Jerusalém para explicar a conversão de gentios em Antioquia, né? A primeira igreja, que a gente pode dizer igreja realmente gentílica, é de Antioquia. Quando o apóstolo Paulo volta para falar sobre a igreja de Antioquia, há uma confusão na igreja de Jerusalém. Como aceitar gentios que não guardam sábado, gentios que comem carne de porco, gentios que têm uma vida totalmente diferente da nossa, que não guardam a lei de Moisés? Então os apóstolos se reúnem na liderança de Judas, né, um dos parentes de Jesus, e nessa reunião é decidido o seguinte: a igreja dos gentios terá que guardar 4 mandamentos. Atos capítulo 15. De todos os mandamentos judaicos de Moisés, terá que guardar 4. São o seguinte: abster-se da idolatria, abster-se dos pecados sexuais, prostituição, não comer sangue nem carne sufocada. O que quer dizer isso? Carne sufocada é quando o animal morre, ele não é sangrado. Entendi. O sangue dele não é retirado. A carne fica até contaminada, né? Isso. Então, se encontrar um animal morto, não pode comer o animal, tem que sepultar ele,
porque ele não foi devidamente abatido. Né? Então, as 4 leis que a igreja gentílica precisou viver, está lá em Atos 15. Né? Primeiro, não a idolatria, não a prostituição, não comer sangue, nem carne sufocada. São as 4 leis. A partir dali, então, a igreja de Jerusalém, a igreja dos judeus, que é a igreja dos apóstolos, todos os apóstolos eram judeus. O apóstolo Paulo, ele no final da vida dele, ainda em Jerusalém, antes de ser preso e levado a Roma, ele pratica atos judaicos. Eles praticam festas judaicas, ritos judaicos, votos judaicos. Todos eles são judeus praticantes. Todos os 12 apóstolos eram judeus praticantes. Jesus era judeu praticante, né? Jesus em nenhum momento violou a lei. Ele era um judeu praticante, né? Mas a partir de Atos 15 nasce o ramo gentílico da igreja. O segundo ramo, né? O que acontece? No final do 1º século, os judeus excluem todos os seguidores de Jesus da sinagoga. Até o final do 1º século, os cristãos, os irmãos convertidos, os judeus convertidos a Cristo, né, que chamava o caminho, eles frequentavam a sinagoga. Eles foram então expulsos da sinagoga. Eles perderam o apoio judaico. Até o final do 1º século, a igreja cristã, que nem usava o seu nome cristão é um nome gentílico, a igreja messiânica, a igreja que seguiu o Messias Jesus, ela era considerada uma seita judaica, um ramo judaico. No final do 1º século é feito um concílio e eles são expulsos. Então o ramo judaico perde todo o apoio, né, do próprio judaísmo, e também o ramo judaico começa a ser visto com preconceito pela igreja do ramo gentílico, não é? Vêm os pais da igreja, são os primeiros cristãos. Foi aí que começou a divisão A primeira divisão que existe dentro da igreja é a divisão do ramo judaico e o ramo gentílico, né? Mas não existia uma divisão, era apenas uma organização, né? Enquanto uns iam cuidar da igreja dos gentios, outros iriam cuidar da igreja dos judeus. Só que a igreja judaica, ela começou a enfraquecer a partir do 1º século. E aí eles começaram a fazer a teologia da substituição, né? Não, vocês não precisam mais ser judeus, vocês não podem mais ser judeus, ao ponto da igreja gentílica proibir os seguidores de Jesus, judeus, de praticar o seu judaísmo. O que aconteceu? Foram perseguidos. Quando a igreja... E os gentios pregavam o quê? Pregava o evangelho, né? Pregava o evangelho sem o judaísmo, né? Sem as práticas judaicas, certo? Eles precisariam cumprir só 4 leis, né? Agora, eles teriam que ter respeito pela igreja judaica e permitir que eles continuassem como judeus cristãos. O que aconteceu? Quando a igreja foi oficializada no século IV e depois no século V, a igreja começou a criar leis contra os judeus e contra aqueles membros da igreja de Cristo que eram judeus. E aí houve santas inquisições, perseguições. Atenção, as pessoas geralmente relacionam isso com a igreja católica. Não só a igreja católica. A igreja católica, a igreja bizantina e a igreja protestante. O próprio Martinho Lutero, depois da reforma protestante, ele vai escrever um texto. O Lutero era católico. O Lutero ele é um divergente, né? O próprio Martinho Lutero, na reforma protestante, ele vai escrever um texto contra os judeus, autorizando inclusive a matar judeus, né? Então os judeus sofreram na mão dos cristãos católicos, ortodoxos, né, bizantinos, e a igreja protestante. Olha que graça, o que é a graça de Deus, né? No final do século XIX e principalmente no século XX, Deus começou a levantar de novo o ramo judaico da igreja. Hoje você tem em Jerusalém cerca de 5.000 judeus, deve ter aumentado esse número, 5.000 judeus
que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador vive o seu judaísmo crendo em Jesus Cristo como o Messias. É graça, né? É graça de Deus. Eu estive recebendo no Rio de Janeiro um judeu messiânico, eles chamam de judeus messiânicos, né? A palavra cristão é um nome gentílico, então é judeu messiânico. E ele esteve na minha casa, nós estivemos andando pelo Rio, conversando. Ele tem uma sinagoga judaica junto ao portão de Jaffa, em Jerusalém, que funciona dentro da igreja anglicana, perto da Torre de Davi. E essa igreja judaico-messiânica tem 150 judeus. Ele cuida de 150 judeus, esse rabino. Ele era um rabino, ele é um americano, né, que estudou arquitetura, um homem muito famoso, e ele era judeu ortodoxo e teve um encontro com Jesus Cristo. E hoje em dia ele exerce um trabalho lindo em Israel, e foi um dos primeiros, né, um trabalho lindo em Israel, né, evangelizando e mostrando que Jesus é o Messias. Então a sinagoga dele, eles guardam todos os ritos judaicos, né, como aquele ramo judaico do início do primeiro século guardava. Que né? bacana. Então que bacana. eles estão planejando o segundo concílio de Jerusalém. Nós não sabemos quando esse concílio vai ser realizado, né? Então existem teólogos cristãos, protestantes e católicos, e bizantinos também, e existem teólogos judaico-messiânicos, né? Que eles estão se reunindo para fazer o segundo concílio de Jerusalém. No primeiro concílio de Jerusalém, Atos 15, o ramo judaico recebeu com alegria o ramo gentílico e autorizou o ramo gentílico a avançar. Nesse segundo concílio de Jerusalém, diferentemente anteriormente, que afastou. O ramo gentílico vai receber o ramo judaico e se alegrar e abençoar para que o ramo judaico continue existindo. O senhor, a volta de Cristo. Na concepção do senhor que é uma pessoa muito sábia, o senhor acha que está chegando o tempo das pessoas, os cristãos, aquelas pessoas que buscam Cristo, que reconhecem, elas irem se unindo mais e diferentemente da denominação? O que o senhor pensa sobre isso? A uniformidade sempre é muito perigosa. A uniformidade, né? Porque tem que ter divergência de ideias. Né? A unidade é bênção. A uniformidade não. A unidade é bênção. Explica, né? O que é unidade e o que acontece? A uniformidade é quando você quer colocar todos dentro do mesmo quadrado, dentro do mesmo círculo, né? Todos com a mesma roupa. Lembra a escola antigamente? Né? Todo mundo com a mesma roupinha, com o mesmo sapato, com a mesma calça, com a mesma gravata, né? Todos iguais, né? Todos com a mesma aparência, né? Todos debaixo de um único líder. Isso é uniformidade. Uniformidade, isso não funciona. Né? Isso não funciona. É a unidade. O que funciona é a unidade. O que é unidade? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele explica o que é unidade. Né? Ele diz que a igreja de Cristo é um corpo. Paulo usa quase 16 metáforas para a igreja. Uma delas é o corpo. Né? Não Paulo, no Novo Testamento. O corpo. Então ele diz que o corpo tem unidade. É o único corpo. Né? Eu estou vendo aqui um único Oswaldinho. Sua mão é Oswaldinho, seu pé é Oswaldinho. É o único corpo. Jesus tem na face da terra uma única igreja. É o mesmo Deus, o mesmo Jesus, né? O apóstolo Paulo diz o mesmo batismo, o mesmo Espírito Santo, né? Então nós temos diferencia um pouquinho a forma, mas uma única igreja. Jesus não tem mais de uma igreja, ele tem uma igreja na face da terra, né? O apóstolo Paulo trabalha isso em 1 Coríntios 12, o que ele chama de unidade orgânica da igreja, né? Só que o corpo também tem diversidade. E o apóstolo Paulo fala uma coisa é a orelha, uma coisa é o nariz, outra coisa é a boca, uma coisa é o pé, outra coisa é a mão. A diversidade. Se não houver diversidade no corpo, o corpo não funciona, né? E aí o apóstolo Paulo profeticamente diz, né? O pé não podia falar, todos têm que ser pé,
Ou a orelha falar assim, todos têm que ser orelha. Ou então a mão falar assim, por eu não ser nariz, eu não sou do corpo. Paulo falou, lógico que não. Essa diversidade tem que existir. Então Deus tem uma única igreja, mas você percebe a diversidade do corpo, né? E é uma coisa linda a diversidade. A diversidade não é errado, a diversidade é arte, né? O Deus é um artista. Deus Todo-Poderoso, Ele cria as cores, né? Ele cria os cenários. Eu que gosto de pintar tela a óleo, então óleo verde eu consigo ver 20, 30, 40 tipos de verde diferentes, né? Tinha uma cor que eu lembro na minha adolescência, eu trabalhava muito com ela, a cor chamava assim, cor de terra queimada, né? Então olha que coisa linda, né? Essa diversidade da Igreja de Cristo. A gente estava conversando antes do programa. É uma unidade dividida em diversidade. O corpo, o que eu estou vendo, a mão. A unidade é buscar Cristo Jesus, esse é o objetivo. É o único corpo. É o único corpo. Independente que eu busque ou não, é o único corpo. Jesus só tem uma igreja. Independente de eu crer nisso ou não, não importa. Deus só tem uma igreja na face da terra. Na volta de Cristo, Ele vai levar uma única igreja. Independente da minha crença. O que é uma seita herética? A seita herética, não é uma heresia, um erro teológico, é eu acreditar que a igreja metodista é a única igreja de Cristo. O reino de Deus não começa na porta da minha igreja, nem termina no altar da minha igreja. O reino de Deus é muito maior. Lembra aquele símbolo matemático? Conter está contido, né? A igreja não contém o reino de Deus. A igreja está contida no reino de Deus. Então a igreja metodista... Repete. O conter está contido, né? Lembra a matemática da segunda série, eu acho, segunda e terceira série. O conter está contido, aquele símbolo, né? O Czinho, riscadinho, não contém, está contido e tal. A igreja, ela não contém o reino de Deus. Então a igreja metodista do Paysandu, ela não contém o reino de Deus. O reino de Deus não está exclusivamente ali. Ela está contida no reino de Deus. Ela está dentro do reino de Deus. E o reino de Deus é maior do que a igreja metodista do Paysandu. Qual o problema que nós enfrentamos como cristãos? Aí eu vou falar cristão ortodoxo, cristão latino, católico ou cristão protestante. Não importa. O problema é que a gente sempre pensa que a gente contém o reino. Uma vez que eu contenho o reino, eu vou determinar quem está no reino e quem não está no reino. Por exemplo, para algumas igrejas, por eu ser metodista, eu não estou no reino, não é? Para algumas igrejas, por eu ser metodista, né, eu estou excluído do reino. Aí você vai na minha igreja, vê eu pregando com uma camisa polo. Ou então pregando de terno e gravata, que eu prego também. Ou então com uma túnica e uma estola, que eu também prego. Não, esse aí não está no reino. Na realidade, querido, nenhuma igreja contém o reino. A igreja local, ela está contida no reino. É a mesma coisa que a gente diz. Por exemplo, a fotossíntese, ela acontece aonde? Numa árvore, na folha. Na folha, né? Imagina a igreja de Cristo como uma grande árvore. Aonde que há o alimento? O alimento está na folha. A grande árvore com várias folhas, o alimento está na folha. A fotossíntese acontece da folha. A árvore vai se alimentar da seiva, né, das suas raízes, mas também vai se alimentar da folha. Ou seja, a igreja de Cristo é uma grande árvore. Cada folhinha é uma igreja local. Você se alimenta na igreja local. Por isso que não adianta falar assim, não, eu sou da igreja. Aonde você congrega? Em nenhum lugar. Olha, inseto pode estar na árvore, mas não pertence à árvore. Então você é um inseto. Você está nessa folha, nessa folha. É um inseto. Você tem que estar compromissado numa folha, porque ali está o alimento. Agora, sem discriminar nenhuma outra folha. O que é uma seita herética? É quando uma folhinha sai da árvore e diz, aqui está a verdadeira igreja. Não, aqui não está a verdadeira igreja. A igreja é o todo. A igreja é uma só.
né? A igreja local é uma expressão local do reino de Deus. Por isso, uma das doutrinas que nós temos metodistas é esse entendimento do reino de Deus, né? Nós somos proibidos, mas você nunca vai ouvir uma pregação minha fale mal de nenhuma igreja. Não, nós somos proibidos. Nós temos que pregar o reino de Deus, o evangelho de Cristo Jesus, né? E esse é o objetivo, esse é o objetivo. De você. Então o apóstolo Paulo, ele fala sobre a unidade orgânica da igreja. A igreja é uma igreja, o mesmo corpo, o único Deus, a única palavra de Deus, o único batismo, o único Espírito. Paulo fala isso. Uma única igreja, né? Paulo está escrevendo para quem? Para os Coríntios, 1 Coríntios 12. Acredita-se, os teólogos acreditam que em Corinto, que fica ali na Grécia, né? Atual Grécia, em Corinto, existiam 25 a 30 igrejas diferentes locais. Tanto é que o apóstolo Paulo questiona uma briga. Uns diziam assim: eu sou de Paulo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Apolo. E tinha um grupo pior que dizia: eu sou de Cristo. Esse era o pior grupo, né? Porque não aceitava a autoridade do apóstolo Paulo, não aceitava a pregação de um homem de Deus. Não, nós somos de Cristo. Esse talvez era o pior grupo, né? Era o grupo da soberba, né? E a Bíblia diz que não reconhece a submissão, né? Qual é o espírito que mais resiste à igreja hoje? É o Espírito de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Então, toda vez que eu vou pelo caminho da soberba, ou a minha igreja local vai pelo caminho da soberba, ela tem como inimigo número 1 o próprio Deus. Deus não aceita o espírito de soberba, né? Isso é um problema. Eu agradeço a Deus pela história denominacional. Nós somos de uma igreja do século XVIII, a igreja metodista, nasce dentro da anglicana. A anglicana nasce de um ramo cristão do 2º século, não é? Uma coisa linda, não tem importância. Mas se eu transformar a minha história, não é, numa ferramenta de soberba, não é, eu sou querer puxar honra e glória pra ti. Infelizmente eu terei como inimigo o próprio Espírito de Deus, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, né? Aí o apóstolo Paulo, então, só terminando essa fala, ele fala que a igreja, ela é una, há uma unidade, mas há uma diversidade, não é? E a diversidade, imagina o nosso irmão Oswaldinho ser só mão, não ia funcionar, né? Lembro da família Adas que tinha mãozinha que andava assim. Isso não funciona, não é? O corpo tem que ter a diversidade, né? E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, ele diz que a igreja de Cristo, ela tem unidade, ela tem diversidade, mas ela tem que ter mutualidade. O apóstolo fala sobre isso, né? A mão auxilia o pé, os olhos auxiliam a boca, o nariz auxilia a boca. Imagina se não houvesse nariz com esses 2 buraquinhos, você ia comer alimentos estragados, né? Então no corpo, um membro auxilia o outro, e assim é o reino de Deus. Paulo não está falando de uma igreja local, Paulo está falando do reino de Deus, né? Ou seja, a igreja de Cristo na face da terra teria que ter esse entendimento paulino, que é uma única igreja, que há diversidade para a igreja funcionar, mas que essa diversidade não pode ser transformada em rivalidade. Isso aí. Tem que ser transformada em mutualidade, ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda, e o reino de Deus vai crescendo. Que lindo, cara. É uma bênção, né? Benção. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. Irmão, eu tô aqui, ó, impactado aqui de ver esse homem aqui falar, de aprender alguma coisa. Às vezes você também não está captando tudo direito, mas tenho certeza que muitas coisas você está absorvendo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Pergunta não, eu queria que depois eu vou passar um comercial e depois eu gostaria que o senhor explanasse um testemunho do que o senhor falou em off comigo, dessa igreja lá do Cairo. Certo. Que o senhor estava falando, que é uma bênção de Deus. Então, se você quer saber, você não troque de canal. Fique aí e aguarde que o nosso comercial é rapidinho. A gente vai e volta rapidinho com o meu querido amigo líder pastor Edson Sardinha. Segura aí que eu já volto.
Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado para falar com vocês que aqui você encontra de tudo para sua festa. Você quer fazer aulas de culinária, aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo para festa, confeitaria, panificação, você que tem pizzaria em casa, aqui você encontra caixas, maionese, ketchup, aqui você encontra de tudo. No momento que nosso país vive, nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens, temos o centro técnico, você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa, aprender coisas novas, receitas e muito mais. E a merenda escolar do seu filho você também encontra aqui com um preço espetacular. Preço baixíssimo e a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos 3 lojas, uma aqui no Prado, no centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos 2 lojas, uma em Campinho e uma em Nilópolis. Vem para Nova Mix, um mundo de oportunidades. O seu celular está com problema? A OneCell tem a solução. Fazemos orçamento na hora, formatação de notebook, vendas de capinhas, películas, acessórios em geral, películas de vidro para todos os modelos. E temos relógios de várias marcas e modelos e trocamos a bateria do seu relógio. OneCell, 6 anos no mercado fazendo a diferença. OneCell, o socorro presente para o seu celular. Rua São Roque 158, em Olaria, em frente ao ponto final do ônibus de Olaria. De Leon, Silvana e Érico esperam por você. Vem pra cá! Padaria Flor de Olaria, uma padaria de excelência te atendendo com o maior carinho. Pão quentinho a toda hora, guloseimas que são uma delícia. Lanchonete nota 10, bolos, salgados, tortas, frango assado e muito mais. Venha almoçar a melhor comida feita com amor para o seu maior prazer. É uma delícia! À noite, caldos de qualidade para você degustar com a sua família. Venha conhecer uma padaria feita para você. Padaria Flor de Olaria, fazendo a diferença. Rua Presidente Vargas, número 24, em Olaria. Telefone 2526-9448. JJ Imóveis Empreendimentos. Sempre à frente e pensando em você, lança o Condomínio da Granja do Céu 2. Casas financiadas por apenas 180 mil. Venha morar aqui. Local tranquilo, seguro, imóveis de ótimo acabamento. JJ Imóveis Empreendimentos. Voltando aqui ao vivaço na telinha da Nova TV, mandando um grande abraço meu querido amigo e irmão Onei Botelho, pro Bernardo, para toda a sua assessoria, pro Luiz, e agradecer assim o carinho e a confiança de patrocinar o nosso programa, viabilizar esse espaço para que nós possamos aqui debater assuntos pertinentes ao reino de Deus. Eu queria mandar um grande abraço também para o meu querido seu Arlindo da padaria Flor de Olaria, um homem maravilhoso. Eu amo a vida do senhor, que Deus a continue abençoando. Mandando um abraço também para o meu querido Jaiminho da JJ Imóveis. Obrigado, Jaiminho, pelas palavras carinhosas que você falou essa semana comigo. Cara, me sinto orgulhoso. Muito obrigado pela tua amizade. Que Deus continue abençoando a tua vida aí e o teu negócio. Que esse ano de 2020 a gente possa ainda mais fortalecer essa parceria. Meu querido pastor, o senhor estava me falando em off. Eu gostaria que o senhor começasse desde o princípio, né? Para que o nosso telespectador entendesse como eu mais ou menos entendi, porque a história é muito legal dessa igreja que tem, que foi construída no lixão do Cairo, no Egito. Como é que aconteceu? Então, a Igreja de Cristo, fundada então por Cristo, e depois os apóstolos deram seguimento, ela foi se espalhando pelo mundo inteiro. No ano 70, essa igreja chegou no Egito. Segundo um historiador chamado Eusébio de Cesareia, do século, ele é do século IV, início do século IV, ele escreveu esse livro, a História Eclesiástica, é o primeiro livro sobre a história da igreja. Então ele demonstra em documentos que a igreja no Egito foi fundada em Alexandria por São Marcos, o evangelista, não é? Que escreveu o Evangelho segundo São Marcos. Ele vai para o Egito no ano 70, 69, 70, e ele fica lá durante 2 anos. E ele então é enforcado e puxado por carros, né? Por cavalos, e lá ele é martirizado.
Até hoje, os egípcios têm os restos mortais de São Marcos. Acredita-se que sim, né? Então a igreja do Egito, ela existe desde o ano 70 depois de Cristo, né? E passou a ser uma igreja muito forte, mas muito forte. Você vê, no dia 12 de janeiro, celebramos o dia do batismo do Senhor. Essa celebração foi criada pelos egípcios no 2º século depois de Cristo, né? Então a igreja egípcia é uma igreja forte. Atualmente, o ramo cristão mais forte chama-se copta, Igreja Ortodoxa Copta, né? No Egito. No Egito. A palavra copta significa egípcio. Eles são os verdadeiros egípcios. E é interessante que a palavra copta, né, ela é usada inclusive pelos evangélicos. Existe a Igreja Evangélica Copta, do pastor Samé, no Egito. É uma igreja muito forte também, muito atuante. Em 1950, o último rei do Egito determinou, 1950, século 20, determinou que 80 mil cristãos fossem morar bem recente isso, bem recente. Fossem morar no lixão do Cairo. O Cairo talvez hoje deve estar chegando aos 27 milhões. Oficialmente talvez 22 milhões, mas é acima disso. Talvez 2 cidades de São Paulo. Imagina o lixo que essa cidade produz, não é? Então, ele determinou que os cristãos fossem morar no lixo, né? Ele achava que os cristãos eram muito ruins, né? Os cristãos eram pessoas muito ruins. Então determinou que os cristãos fossem morar no lixão. No início do ano 70, um padre copta, um pastor copta, um padre copta, muito rico, descobriu a situação de desgraça, de miséria que os cristãos viviam no Egito, do Cairo. Ele então foi para essa favela de lixo. No alto dessa montanha tinha uma caverna grande onde os cristãos se reuniam já, né? E esse padre fez o quê? Copta, né? Eles não são nem protestantes nem católico romano, são copta. Eles pegaram e ele construiu uma igreja para 10 mil pessoas sentadas. Construiu uma capela para 4 mil pessoas sentadas. Essa igreja dentro da caverna, depois você pode até passar, enquanto a gente fala algumas imagens, depois num outro programa seu, vou passar o vídeo para você. Essa caverna se transformou numa grande igreja. E todo lado de fora e o lado de dentro dessa caverna, ele esculpiu passagens bíblicas do Antigo e Novo Testamento, para que as pessoas pudessem começar a visualizar as passagens bíblicas e assim se convertendo. Ele construiu no lixão um hospital, 5 clínicas, uma escola. Ele transformou todo o lixão numa cooperativa do lixo. Eu estive lá em maio de 2017 e você vai subindo no meio do lixão da cooperativa, né? O local ficou espetacular, condomínios foram feitos embaixo, né? Quando você entra lá, é um lugar extremamente grande. O culto é a quinta-feira à noite, né? Porque o muçulmano guarda o dia sagrado é a sexta-feira. Então o domingo para eles é a sexta-feira. Então o grande culto que eles fazem na véspera da sexta-feira, na quinta-feira à noite e também na sexta. Então as pessoas vão para aquele culto, vão adorar o Senhor e aquele local se transformou, né? Os próprios muçulmanos vão lá, são curados, abençoados, libertos. Muitas pessoas se convertem. O senhor disse que tem uma sala de tem milagres. Uma sala de milagres, onde eles deixam suas cadeiras de roda, suas muletas. Então, olha o poder do Evangelho de Cristo Jesus, né? Quando a igreja assume realmente essa graça de Deus, né? Um homem, olha bem, um homem cheio do Espírito Santo, Deus usou esse homem para transformar milhares e milhares de vidas. A igreja do lixão, o povo do lixão, num povo extremamente
abençoado por Deus. Eu estive lá, inclusive, eu tenho um projeto de passar uns 2 dias lá só para conhecer a história, viver com eles, é uma benção. Quando eu e minha esposa íamos saindo da Igreja do Lixão, quem quiser acompanhar na internet, é Cave Church, na Igreja da Caverna. Repete. Cave Church, Igreja da Caverna. Quando eu ia saindo da Igreja da Caverna, eu e Marisa, minha esposa, vieram assim umas 15 crianças, né, me abraçando, crianças muito bem vestidas, tudo cristãs, né? E eu pensei que elas viessem pedir esmola, alguma coisa assim, né? Elas começaram a botar a mão no bolso e pegar balinha, docinho, cartões de boas-vindas. Na realidade, elas estavam fazendo carinho, mimo com a gente. Expressando a alegria de você estar ali, né? Da gente estar ali, não é? Então, você vê, Oswaldinho, a graça de Deus na vida da igreja. Eu lembro uma vez, uma pessoa mal informada, ela disse que com a entrada de Constantino Magno na igreja em 313, onde a igreja deixou de ser perseguida, né? O Império Romano perseguiu a igreja no 1º, 2º, 3º e 4º século. No ano 313, início do 4º século, a igreja deixou de ser perseguida. E a igreja cristã era perseguida, os cristãos eram mortos por 3 motivos. Primeiro, eles achavam que os cristãos fossem ateus, porque os cristãos adoravam apenas um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Os cristãos não adoravam o panteão romano, que tinha milhares de deuses. Primeira acusação. Segunda acusação contra os cristãos, que eles praticavam o casamento misto entre irmãos, porque no 1º, 2º, 3º e 4º século, os cristãos se chamavam de irmão e irmã. Então eles foram acusados de praticar incesto. Olha que coisa interessante. Essa é interessante mesmo. Isso a gente vê as apologias de Tertuliano, as apologias dos cristãos do 4º Só de século. chamar de irmão. Era considerado irmãos mesmo, biológicos, eles acreditavam, né? E o terceiro motivo era que eles acreditavam que o cristão praticava o canibalismo. Por quê? Porque os cristãos tomavam a Santa Ceia privado. E eles falavam assim, vamos comer o corpo de Cristo. Os romanos então acreditavam que isso está lá nos documentos. Você tem apologias do 2º e 3º século, como já disse Tertuliano e outros cristãos, que demonstram exatamente isso que eu estou dizendo. Não é invenção. Está lá. Os romanos perseguiam os cristãos porque chamavam os cristãos de ateus, porque chamavam os cristãos de incestuosos e chamavam os cristãos de canibais, porque comiam o corpo de Cristo, achavam que realmente comiam crianças, coisas assim. Então os cristãos foram perseguidos até o ano 313. No ano 313... Cessou devido a quê, essa perseguição? Essa perseguição, justamente... o Tertuliano foi o primeiro a usar termos jurídicos para defender o cristianismo. Ele era um jurista, Tertuliano, né? E ele vai dizer o seguinte, eu não entendo, nós somos perseguidos simplesmente pelo nome de cristão. Era o diabo, né? Era o diabo tentando destruir a igreja. Verdade. Não é só pelo nome de cristão você é acusado de ser cristão. O Tertuliano, que era um jurista famosíssimo, né? Ele fica abismado. Como isso? Como perseguir a gente só por chamarmos cristãos, né? E Tertuliano diz uma coisa tremenda, a qualidade, o caráter dos cristãos do 2º século. Tertuliano diz, olha, os cristãos são os melhores, eles oram pelos governantes, eles não roubam, eles não adulteram, eles são pessoas sóbrias, né? Olha a qualidade dos cristãos daquela época. Que Deus faça com que a igreja de hoje tenha essa qualidade dos cristãos do 2º século, né? Morriam, mas não negavam sua fé. Quando Constantino Magno entra na igreja e assina o edito, documento de tolerância, em 313, proibindo que os cristãos fossem perseguidos, então muitas coisas... Ele não era cristão. Não era um cristão. No final ele se diz cristão, até se batizou, né? Mas ele
não tinha as qualidades, a conversão necessária de um cristão. Os pais da igreja da época, Crisóstomo, outros cristãos, viram ele como um grande homem de Deus. Porque foi mesmo, no sentido de que a igreja estava sendo perseguida, a igreja estava sendo destruída. Ser bispo, né? Os bispos eram mortos, pastores, presbíteros eram mortos. Então o que aconteceu? Ele deu a liberdade religiosa. Então olha só que coisa interessante, eu estava numa reunião. Ele era o quê? Romano? Ele era romano, imperador romano. Ele que vai criar o Império Romano do Oriente, que depois vai se transformar no Império Bizantino, né? Então o ramo oriental que vai continuar em toda a Idade Média. A Idade Média, ela é o início do Império Bizantino e a destruição do Império Bizantino. Mas o que eu quero dizer, eu estava numa reunião que um pastor disse assim: a igreja cristã deixou de existir na época de Constantino Magno e só foi existir na Reforma Protestante. Uma grande mentira. A igreja de Cristo, as portas do inferno nunca prevaleceram contra o avanço da igreja. Em toda a Idade Média, mesmo a igreja tomando decisões erradas, tomando decisões perigosas, seguindo alguns caminhos de heresia, ainda assim Deus levantou grandes homens e mulheres, santos e santas do Senhor na Idade Média, né? Que a gente poderia passar aqui horas falando sobre grandes homens e mulheres de Deus levantados na Idade Média. Então a igreja, ela é de Jesus. Hoje você olha para a igreja atual, a igreja tem problema, a igreja tem dificuldade, tem os falsos profetas, tem o joio no meio da igreja, tudo isso profetizado por Jesus. Mas a igreja de Cristo continua sendo a noiva do Cordeiro. É uma alegria estar na igreja de Cristo. Mas, Valdir, você não sabe a alegria que eu, minha família temos de domingo de manhã ir à igreja, de voltar domingo à noite estar na igreja. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é, aleluia, a presença de Cristo, não é? É interessante que eu sozinho não sou igreja. Nós começamos a falar sobre a palavra igreja, que significa eclésia, né? A palavra igreja, ela é um coletivo. Não existe coletivo de um. Eu não sou igreja. Não, eu não sou igreja. Eu só sou igreja se eu estiver contigo. Aí eu sou igreja. Então eu preciso do outro. Tanto é que Jesus definiu qual é a igreja verdadeira. Jesus fala. Jesus demonstra qual é a igreja verdadeira. Ele diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a igreja verdadeira. Discípulos e discípulas reunidos em nome de Jesus, tomando o sacramento, as ordenanças de Cristo, a Santa Ceia, o batismo e fazendo novos discípulos. Essa é a igreja de Cristo. Jesus diz que a verdadeira igreja é 2 ou 3 discípulos reunidos em meu nome, não é? É uma coisa linda. Então, igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a casa de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. São as várias metáforas da igreja, né? É uma bênção a igreja de Cristo. Amém. Eu queria, pastor, a gente está quase chegando no final do programa, infelizmente, a gente queria ficar aqui o tempo todo falando e aprendendo com a tua sabedoria. Mas eu gostaria que o senhor fizesse um convite, olha para aquela câmera, e faça um convite para as pessoas, independente do credo religioso, independente de qualquer coisa, para fazer uma visita lá na Igreja Metodista. Amém, Oswaldinho. Mas antes eu gostaria de fazer um elogio. E antes de senhor fazer o convite, eu queria, corta para essa aqui, eu queria convidar você, irmão, do fundo do meu coração, como homem temente a Deus que eu sou, faça uma visita à Igreja Metodista Central do Paissandu. Os cultos são aos domingos, às 10 horas da manhã. 18 horas. Às 18 horas também. 10 horas da manhã e 18 horas da noite aos domingos. Quinta-feira, 19h30. Você vai lá, irmão. Vai sem ter compromisso de se membrar. Eu gostaria que você fosse lá para você conhecer, principalmente o nosso querido pastor Edson, toda a tua família, o carinho, o amor que esse homem coloca para fazer a obra de Deus. A gente estava comentando aqui, eu nem pedi permissão a ele para falar,
mas eu vou falar porque Deus tocou no meu coração. No último programa que nós tivemos aqui, falando sobre Natal, ele falou que ele estava sendo transferido para Três Rios, uma cidade próxima de Petrópolis, que é a terra natal dele, onde que ele tem os familiares. E lá ele ia assumir um cargo superior, enfim. E ele conversou com o bispo, orou, conversou com o bispo, dizendo que a nossa igreja, a Igreja Metodista de Friburgo, precisa muito, não só da direção do pastor Edson, mas precisa de mim, precisa de você. Precisa o quê? Precisa que nós possamos ir lá, fazer uma visita, estarmos em comunhão na Igreja Metodista Central de Nova Friburgo, que é uma da igreja mais antiga da nossa cidade. Então, eu falando essas minhas palavras, eu gostaria de passar para o pastor Edson, para ele fazer um convite para você. Abra o teu coração, abra a tua mente, ouve o que esse homem de Deus vai falar. Antes, Oswaldinho, eu quero fazer um elogio à igreja cristã do Oriente Médio. Inclusive nós estamos vendo conflitos, né? A igreja cristã do Oriente Médio é uma coisa espetacular. É uma coisa espetacular. A igreja de Jerusalém, a igreja da Cisjordânia. Hoje você tem judeus fanáticos que perseguem os cristãos e os muçulmanos. Tem até igrejas cristãs que foram queimadas lá por isso, até em Israel, né? Você tem muçulmanos fanáticos que perseguem judeus e cristãos. E sabe o que os cristãos fazem? Não perseguem ninguém. Os cristãos fazem escolas, fazem hospitais, acolhem a todos, acolhem judeu, acolhem muçulmano, acolhem cristão, né? No Oriente Médio as pessoas se identificam como cristã. Você tem que fazer 2, 3, 4 perguntas para que eles possam explicar qual a igreja que eles são. Nenhum cristão católico no Oriente Médio fala assim, eu sou católico. Eles falariam que são latinos, mas ainda assim eles não falariam isso. Eles falariam, nós somos cristãos, né? Então a igreja cristã do Oriente Médio, a igreja cristã no Irã, igreja cristã na Síria, no Líbano, no Israel, no Egito, na faixa de Gaza. Faixa de Gaza nós temos a igreja copta, a igreja latina, católica e a igreja batista na faixa de Gaza, né? Então a igreja cristã, mesmo em situações de conflitos, ela continua dando testemunho do amor de Cristo. Que benção, né? Benção. Eu quero então convidar você a estar conosco na nossa igreja, na Igreja de Cristo ali na Praça Marcílio Dias 70, no Paissandu. Os cultos domingo 10 horas da manhã, 18 horas, quinta-feira 19h30, escola dominical 9 horas da manhã. Mas principalmente deixar com você o Salmo 37:5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meu amigo, mais uma vez eu quero te agradecer o carinho, muito obrigado, Oswaldinho, pelo convite. O amor que o Senhor tem, não pela minha vida, mas pela vida daquelas pessoas que procuram o Senhor e pedindo oração, pedindo socorro, e o Senhor prontamente, com esse coração grande que o Senhor tem, com essa bondade, com essa sabedoria, o Senhor acolhe com muito carinho. Quero te agradecer por mais esse programa e pedir a Deus que te abençoe, continue abençoando a tua família, o teu ministério, que Deus seja contigo sempre, sempre. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua amizade. Muito obrigado, Valdir, pela oportunidade de estar aqui. Que Deus continue te abençoando e o Papo Reto continue sendo essa bênção. Amém. Eu quero agradecer a você que assistiu um pedacinho do nosso programa. Você que assistiu o programa todo, recomende esse programa para alguém que você ama muito, para que realmente essa pessoa venha absorver mais ainda informações sobre o reino. Quero agradecer ao meu querido Marconi, presidente da Nova TV, pelo carinho, pela confiança que recebe sempre o irmão Oswaldinho, meu querido Wendel, produtor, que monta todo esse cenário, que produz esse programa, meu querido Patrick, meu filhão Patrick Canelas. Que Deus abençoe a vocês e abençoe a você que está sempre ligado conosco. Fique sempre com a gente. Sexta-feira à noite, 6 horas da noite, estaremos aqui ao vivo com o programa Deus é Fiel. Até lá, fique na paz do Senhor. Tchau, gente. Tchau. Fala pessoal, nós estamos aqui na Nova Mix Prado para falar com vocês que aqui você encontra de tudo para sua festa,
você quer fazer aulas de culinária, aqui nós temos também. Em todas as nossas lojas você encontra tudo para festa, confeitaria, panificação, você que tem pizzaria em casa, aqui você encontra caixas, maionese, ketchup, aqui você encontra de tudo. No momento que nosso país vive, nós precisamos buscar uma renda extra. Aqui na Nova Mix você tem tudo para encontrar isso. Você consegue toda a matéria-prima, as embalagens, temos o centro técnico, você consegue desenvolver o que você já aprendeu em casa, aprender coisas novas, receitas e muito mais. E a merenda escolar do seu filho você também encontra aqui com um preço espetacular. Preço baixíssimo e a maior variedade do mercado. Aqui em Nova Friburgo nós temos 3 lojas, uma aqui no Prado, no centro e uma em Olaria. No Rio de Janeiro nós temos 2 lojas, uma em Campinho e uma em Nilópolis. Vem para Nova Mix, um mundo de oportunidades. O seu celular está com problema? A OneCell tem a solução. Fazemos orçamento na hora, formatação de notebook, vendas de capinhas, películas, acessórios em geral, películas de vidro para todos os modelos. E temos relógios de várias marcas e modelos e trocamos a bateria do seu relógio. OneCell, 6 anos no mercado fazendo a diferença. OneCell, o socorro presente para o seu celular. Rua São Roque 158, em Olaria, em frente ao ponto final do ônibus de Olaria. De Leon, Silvana e Érico esperam por você. Vem pra cá! Padaria Flor de Olaria, uma padaria de excelência te atendendo com o maior carinho. Pão quentinho a toda hora, guloseimas que são uma delícia. Lanchonete nota 10, bolos, salgados, tortas, frango assado e muito mais. Venha almoçar a melhor comida feita com amor para o seu maior prazer. É uma delícia! À noite, caldos de qualidade para você degustar com a sua família. Venha conhecer uma padaria feita para você. Padaria Flor de Olaria, fazendo a diferença. Rua Presidente Vargas, número 24, em Olaria. Telefone 2526-9448. JJ Imóveis Empreendimentos. Sempre à frente e pensando em você, lança o Condomínio da Granja do Céu 2. Casas financiadas por apenas 180 mil. Venha morar aqui. Local tranquilo, seguro, imóveis de ótimo acabamento. JJ Imóveis Empreendimentos.